A termoquímica. Pelo nome, a gente compreende um pouco do que a gente vai falar. Termo significa calor, tá? E química significa as reações, os processos químicos que ocorrem entre as substâncias. Então, a termoquímica vai se basear, vai estudar o calor, a energia envolvida nessas reações químicas. Perfeito? E a termoquímica está diretamente ligada à evolução do ser humano. Se você pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, é termoquímica pura. Você estudar qual o calor envolvido na transformação de energia do petróleo, por exemplo, na transformação de energia do etanol, do biodiesel, da gasolina, tudo isso aí é termoquímica. Se você for colocar um sorvete agora no congelador, tudo isso também tem um pouquinho de termoquímica, que é envolvendo essas transferências de calor. Perfeito? Se você for fazer um bolo, tem um pouquinho de termoquímica ali, quando você joga um fermento biológico, que faz com que a massa cresça, evolua, libere CO2. Tudo isso aí tem termoquímica. E é um assunto que, além de ter uma recorrência no Enem, está diretamente ligado na nossa vida. Então, como eu falei para vocês, esse assunto vai estudar o calor, a energia envolvida nas reações químicas, tá? E aí, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe só um único tipo de energia. É até uma definição confusa na ciência, que é a definição de energia. A gente, até hoje, na história da ciência, conceitua energia como se fosse a capacidade de se realizar algum trabalho. De forma geral, energia é isso. É uma definição um pouco vaga, mas a gente considera suficiente. Energia como a capacidade de se realizar algum trabalho. Por exemplo, beber água, fazer uma corrida, escrever no papel, tudo isso aí está envolvendo energia e é uma capacidade de realizar trabalho. E toda energia, ela pode ser expressa de várias formas, tá? Você tem a energia solar, certo? Você tem a energia nuclear, que está derivada das transformações de fusão e de fissão de átomos muito energizados. Você tem a energia química, que é a que a gente vai se debruçar, que está envolvido nesses processos de transformações entre as substâncias. Você tem a energia eólica, é você pegar o movimento dos ventos, fazer rodar, por exemplo, um moinho ou um processo mais moderno e transformar essa energia do vento em uma energia que seja viável para a pessoa. Você tem a energia elétrica, que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Você tem energia mecânica, que pode ser dividida também em energia cinética, que é a energia do movimento, e a energia potencial, que seria, por exemplo, a gravitacional, energia potencial gravitacional, que é a energia que um corpo adquire quando ele está numa certa altura, certo? Lembre que a palavra potencial, ela se aplica a várias coisas. Por exemplo, energia potencial de um corpo que esteja a 100 metros. Aquele corpo, por conta de estar naquela altura, vai ter uma energia carregada nele. Potencial elétrico, por esse corpo, por essa partícula, está envolvido em algum campo ali elétrico, ele vai ter um potencial ele. Que potencial seria esse? Um potencial elétrico. Por que que um corpo que esteja, por exemplo, a 100 metros, ele vai ter energia nele? Porque ele está envolvido no campo gravitacional e por ele estar a uma certa altura, esse corpo ganha um potencial gravitacional, e esse potencial gravitacional é expresso em energia, tá? E o que a gente vai estudar na termoquímica é justamente a energia química, a energia que envolve os átomos, as ligações e essas transformações que ocorrem entre eles, certo? Aí a primeira coisa que a gente tem que derrubar aqui, o primeiro castelinho que o senso comum traz para a gente, é a ideia de calor e temperatura. Porque o que é que acontece? Vejam essas três afirmações aqui. No dia a dia, no senso comum, a gente imagina que o calor é uma substância. Outra coisa que a gente imagina, que corrobora para o nosso dia a dia, é a ideia de que o calor ou é quente ou é frio. Por exemplo, aqui em Aracaju, uma frase que é dita diariamente: hoje está muito quente, hoje está muito calor. Então, você associa o calor com algo quente. E isso está errado. Isso parte do senso comum. E essa associação, ela tem a ver pelo fato da gente, com o passar dos anos, associar o calor diretamente com a temperatura. Então, se eu tenho uma alta temperatura, eu teria calor.
E isso está incorreto. Se você for pegar da física, da química e da ciência de uma forma geral, o calor não tem nada a ver com isso. O calor nada mais é do que uma transferência. É um processo de transformação, um processo de transferência de energia. Então, calor, ele está sempre relacionado a fluxo. Se eu tenho um fluxo de energia ali, eu tenho calor. Então, se eu tenho, por exemplo, uma panela quente a 100 graus, essa panela está com calor? Não. Essa panela está quente. Essa panela está com uma temperatura alta. Ponto. Não existe calor intrínseco a uma temperatura alta. Agora, se eu tenho uma panela quente e eu tocar nessa panela quente um cubo de gelo, aí sim eu tenho calor. Porque eu vou estar envolvendo uma transferência, eu vou estar envolvendo um fluxo de energia. Então, o primeiro castelinho que a gente derruba é esse. E a gente vai levar agora para o Enem, é que o calor ele não é diretamente proporcional à temperatura. Ele é diretamente proporcional à diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois materiais com temperaturas diferentes e que eles estão em contato, aí sim eu vou ter calor. Porque essa diferença de temperatura proporciona um fluxo de energia. E a gente viu que calor é sinônimo de fluxo. E se tem fluxo, a gente vai ter uma transferência de energia, a gente vai ter calor ali. Lembrem que o fluxo é sempre da temperatura maior para a temperatura maior, para a temperatura menor. Então, de T1, que tem uma temperatura maior, para T2, que tem uma temperatura menor, certo? Esse é o primeiro conceito. A gente já caiu um pouquinho disso, relaciona com o dia a dia. Outras afirmações que a gente vê também. Eu comprei um casaco que ele é bem quente. Essa afirmação ela é muito incorreta do ponto de vista científico, porque você não tem como mensurar, não tem como dizer se aquele casaco é quente ou não. Você pode dizer que aquele casaco é um bom isolante térmico. Ele resiste à diferença de temperatura, ele resiste ao calor, mas você não pode dizer que ele é quente. Um isolante térmico é aquele que, mesmo você pondo substâncias que estejam em temperatura muito diferente do casaco, por exemplo, ele consegue resistir a essa transferência de energia. Então, ele é um bom isolante térmico. É como se ele não permitisse que ocorresse esse fluxo de energia, essa transferência, que ocorresse o calor propriamente dito. Então, outra coisa que vocês vão levar daqui é que o isolante térmico ele está inversamente ligado ao calor. Se você tem um bom isolante térmico, você não permite que o calor esteja ali naquela situação. Alguém levantou a mão? Foi sem querer ou está com alguma dúvida? Fui eu. Dessa vez foi de verdade. Foi de verdade, né? Nesse Pode caso, falar. os iglus é um exemplo. Nesse caso, Foi? os iglus são um exemplo disso, de isolante. Os iglus, as casas dos esquimós. O Ziglu? Iglu. O que é isso? Eu não sei. Iglu, deixa É eu ver. aquelas casas dos esquimós. Casa dos Esquimós. Ixi, eu não sei não, hein? Rapaz, eu vou pesquisar depois aqui. Deixa eu ver. Aqui, ah, Resumindo, uma casa grande de gelo, Ah, praticamente. sim, agora entendi. A Casa foi mal. Grande de Gelo. Bem, a água, por si só, eu não poderia dizer que ela é um bom isolante térmico, certo? Para você, por exemplo, passar a água de 0 grau para 100, você tem que fornecer bastante energia, certo? Eu não diria, por exemplo, que ela é um bom isolante comparado a outras substâncias. Se você for comparar água com algum metal, por exemplo, com alumínio, com zinco, esses metais, a água é um bom isolante térmico. Mas se você for comparar com outros melhores, por exemplo, vidro, enfim, com alguns outros materiais, a água já não é tão bom isolante térmico assim. E o gelo, que é a composição dessa casa, ela é composto de água, né? Mas, nesse caso, assim, por você estar imerso num ambiente de pouca temperatura, que não está propício a essa transferência de energia, o gelo se torna um bom isolante térmico ali, tá? Eu não sei se ficou muito claro, eu não conheço muito a formatação dessa casa, mas me desculpem aí
A ignorância sobre esse assunto. E aí, outra coisa que vocês têm que entender agora, que eu estou puxando um pouco da física também, é que a gente vê também no dia a dia, quando vai comprar um alimento, aquele alimento tem 400 calorias, tem 350 quilocalorias, enfim. E vai servir também para quando a gente for estudar as reações, é o conceito de caloria, né? A caloria, ela é a quantidade de energia que você tem que fornecer ou que você tem que retirar para se elevar ou rebaixar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, uma caloria, por exemplo, é a energia para aumentar em 1 grau 1 grama de água. Tá? Essa é a definição clássica de caloria. No Sistema Internacional de Unidades, a gente não utiliza essa medida de energia. Tá? A gente utiliza o Joule, que eu acho que você já deve ter visto na física. Uma caloria equivale a mais ou menos 4 joules. Então, a gente consegue fazer essa proporçãozinha. Geralmente, os exercícios trazem. Tá? Então, a caloria é só uma forma de mensurar a energia e ela é definida dessa forma que eu falei para vocês. E aí, como a gente vai estudar as reações que existem nas moléculas, a termoquímica se baseia nisso, a gente precisa entender que energia é essa que está ali. A gente viu que tinha a energia térmica, a energia elétrica, a energia eólica. A gente precisa entender como que é formada essa energia química. E quando vocês estudaram ligação química, você viu que um átomo podia doar um elétron, um átomo podia compartilhar um elétron. E elétron, como vocês sabem, elétron é uma substância energizada eletricamente. E por que ela é energizada eletricamente? Porque ela forma um campo elétrico em volta de si. E como eu tenho ou a doação ou um compartilhamento de elétrons, como eu estou apontando com o mouse aqui, eu tenho energia envolvida. Então, eu tenho uma energia elétrica envolvida. É certo que não é tão grande assim, mas esse compartilhamento ou essa doação de elétrons cria uma energia, cria um potencial energético entre os átomos que tem na molécula. Essa é a primeira energia que a gente estuda. E essa energia pode ser forte, dependendo de se a atração é alta ou não, como eu estou apontando com o mouse. E essa energia pode ser fraca, dependendo se a atração é forte ou não. Tá? Além disso, da energia que envolve a ligação química, existe a própria energia envolvida entre os átomos que não participam da ligação química. Se eu tenho aqui um exemplo da água, por exemplo, H2O, eu tenho um O ligado a 2 hidrogênios. O hidrogênio tem uma energia envolvida com o oxigênio. Essa é a energia da ligação química. Mas os 2 hidrogênios, que eu estou apontando com o modo aqui, eles também têm uma energia envolvida entre eles. É uma energia de repulsão, certo? E essa energia de repulsão, vocês estudam lá na física, lá no potencial elétrico. Se eu tenho um campo elétrico, eu tenho um potencial, e esse potencial vai estar gerando uma energia ali, certo? Além dessa interação entre os 2 átomos da ligação e os que não estão na ligação, eu tenho um movimento rotacional que o próprio átomo realiza. A gente chama isso de spin. Vocês viram lá na química geral, que é aquela parte que vocês estão estudando os modelos atômicos, Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford. E quando você chega mais na parte moderna dos modelos atômicos, você vê Sommerfeld e tal, eles explicam que os átomos, numa ligação química, eles estão rotacionando, eles estão girando. E eles deram o nome para isso de spin. Então, o spin, essa rotação, gera uma energia cinética de rotação, e essa energia compõe a energia química das moléculas. Então, a energia química é composta de 3 principais energias. Aqui eu falei energia envolvida na ligação, a energia envolvida que os átomos estão participando da ligação, a energia envolvida dos átomos que não estão participando da ligação e a energia envolvida da rotação dos próprios átomos. Então, vai ser essa energia que vai ser transferida ou não para outras substâncias ou liberada até mesmo para a atmosfera, para o sistema externo. Tá? E aí, essa energia aqui, essa energia química, ela também pode ser chamada de entalpia. Aqui, às vezes, o aluno está estudando termoquímica e não tem muito a ideia da entalpia. Ele sabe que
ele sabe variação de entalpia, que seria a diferença de energia dos produtos em relação à diferença de energia dos reagentes. Mas a entalpia em si, a entalpia absoluta, ela acaba relegando, acaba deixando para lá. Mas a entalpia é tudo isso que eu falei para vocês, essa energia envolvida nos átomos e na ligação química. Tá? E lembrando, não tem uma forma hoje suficiente para se medir a entalpia absoluta de uma molécula. Então, se eu tenho uma água aqui e se eu quiser medir a entalpia dela, eu não consigo. Tá? Eu consigo medir a sua temperatura, que seria a energia cinética e a energia vibracional dela, que seria essa energia rotacional. Essa energia rotacional aqui está diretamente ligada com a temperatura. Só que eu não consigo medir as outras energias, que eu falei para vocês. E se eu não consigo medir as outras energias, eu não consigo determinar a entalpia absoluta dela. É por isso que a gente trabalha na química com a variação de entalpia. E existem aparelhos que conseguem fazer isso. Um deles é a bomba calorimétrica ou bomba calorímetra. Esse calorímetro aqui, ele é composto de alguns aparelhos. Vejam. Eu vou ter aqui, dentro dessa bomba calorímetra, um material, uma substância que vai reagir. E essa substância, que nesse caso eu estou falando que é o grafite, tem energia dentro dela, tem uma energia intrínseca em relação a esse pozinho aqui de grafite. E aí, a esse pó de grafite, eu vou associar fios que vão estar em contato eletricamente com alguma bomba, com algum gerador externo. Esse gerador externo vai emitir elétrons e esses elétrons vão fazer com que o grafite reaja. O grafite vai reagir, vai liberar dióxido de carbono e vai liberar oxigênio, certo? Como o grafite, ao final da reação, não vai mais existir, é porque ele se transformou em dióxido de carbono e em oxigênio, tá? E aí, a energia envolvida nesse processo de transformação de grafite em dióxido de carbono e em oxigênio, a gente consegue medir pela diferença de temperatura que existia na água antes do grafite reagir e na água depois do grafite reagir. Então, aqui eu tenho antes, tá? A água aqui está numa temperatura, vamos dizer, de 25 graus Celsius. Aí eu liguei esses fios a um gerador. Esse gerador emitiu os elétrons, o grafite começou a reagir. Quando ele começa a reagir, ele libera, como eu falei para vocês, CO2 e oxigênio. Essa liberação desses produtos é acompanhada da liberação de uma energia. E essa energia é capturada pela água que está aqui externa a esse aparelho. E aí essa água esquenta. Então, se antes eu tenho água a 25 graus Celsius, agora eu tenho água a 30 graus Celsius. E aí, com essa diferença de temperatura, eu consigo medir a energia envolvida no processo de transformação do grafite em CO2 e água, tá? Então, essa energia que é capturada pela água nos diz qual que é a variação de entalpia. Qual que é a variação da energia do CO2 e do oxigênio em relação à energia do grafite, tá? Então, esse aparelho ele fornece muito bem, dá uma ideia interessante de como que a gente consegue medir a variação de entalpia, certo? A gente não consegue medir a entalpia absoluta do grafite, porque, como eu falei para vocês, a gente não consegue ver essas outras energias aqui, as energias envolvidas na ligação. E se a gente quebrar essa ligação, se a gente fornecer elétrons, se a gente fornecer energia para que essa ligação se rompa, essa ligação, ao se romper, libera energia e essa liberação de energia é capturada pela água e a gente consegue medir qual que é a variação de entalpia ali envolvida no processo, tá? E aí, já adiantando um pouco para vocês, a gente tem dois tipos de reações principais. Ou a reação vai liberar energia para o ambiente externo, e a gente vai chamar essa reação de reação exotérmica. Veja o prefixo exo. Exo sempre significa para fora. E térmico é calor. Então, estou liberando calor para o lado externo. Ou eu vou ter reações endotérmicas, em que eu vou ter a absorção, eu vou ter a entrada de energia para o sistema. Endo significa para fora.
ou para dentro. Endocitose, transferência de materiais para dentro da célula. Exocitose, transferência de materiais e substâncias para fora da célula. Exotérmico, transferência de energia de calor para o externo, para o lado externo do sistema. Endotérmico, absorção de calor, absorção de energia para dentro do sistema, tá? E aí, a gente precisa entender como que se configura os gráficos e a equação em si das reações exotérmicas. Acompanhem esse gráfico que eu coloquei para vocês. Na ordenada, eu tenho a energia, a entalpia. Na abscissa, eu tenho o caminho da reação, ou seja, pode ser o tempo que ela ocorre. No início, eu tinha carbono puro. Esse carbono aqui está no estado sólido, certo? Reagindo com oxigênio, certo? Quando ocorre essa reação, eu tenho uma formação de CO2, dióxido de carbono, e a liberação de 393,3 kJ. Então, eu tinha reagentes num estado energético alto. Veja que os reagentes aqui estão num lado mais alto da ordenada do que os produtos. Então, se eu tenho um reagente que tem um estado energético alto e eu tenho um produto que está no estado energético baixo, eu tenho uma diferença energética aí. E essa diferença energética, ela não foi criada e ela nem foi destruída de algum outro lugar. Ela só foi transformada. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Vocês vão ver mais para frente, eu acho que na física lá. A primeira lei da termodinâmica é aquela lei de Lavoisier. Energia não se cria e nem se transforma. Energia não se cria e nem se destrói. Ela só se transforma. Então, eu tenho uns agentes com alto índice energético e tem uns produtos com baixo índice energético. Essa diferença energética só pode ter sido liberada. Então, tem um calor que foi liberado aqui para o meio externo. Então, tem uma transformação energética que está dentro da primeira lei da termodinâmica. Eu estou transformando uma energia química em calor, em energia térmica. E esse calor está sendo liberado para um ambiente externo. Então, toda reação exotérmica, eu vou ter reagentes em um nível energético alto, ou seja, vão estar lá em cima, no eixo das ordenadas, e os produtos vão estar sempre embaixo dos reagentes, nesse gráfico de energia versus caminho da reação, certo? Sempre. Em gráficos de reações exotérmicas, reagentes estão sempre em cima dos produtos, tá? Nas equações, eu vou ter esse sinalzinho aqui de menos. O sinal de menos significa, acompanhado do ΔH, significa que a energia está sendo liberada, tá? E como vocês viram comigo, que a variação de entalpia, o ΔH, é sempre a soma da energia dos produtos menos a soma da energia dos reagentes. Então, se eu tenho uma entalpia inicial, uma entalpia dos reagentes maior do que a entalpia final, que é a entalpia dos produtos, eu vou ter um ΔH que é menor do que zero. E isso explica o nosso sinalzinho aqui negativo, tá? Exemplos de reações que sempre são exotérmicas. Toda combustão é exotérmica. Se você for queimar um carvão, fazer seu churrasco, ali você está fazendo uma reação exotérmica. Você pode ir lá mostrar para o seu tio, depois da quarentena, que quando vocês fizerem um churrasco, olha, tio, vou fazer o gráfico aqui agora dessa reação de combustão do carvão aí que você fez na carne. Aí você pode botar lá, reagente em um nível energético alto e produto, que é o CO2, em um nível baixo, certo? Outro tipo de reação que é sempre exotérmica, reação de neutralização. Vocês já viram lá que a neutralização é uma reação de um ácido com uma base. Se eu tenho uma reação de um ácido e uma base, eu vou gerar um sal. E acompanhado desse sal, eu também gero água, certo? E esses produtos, além de sal e além de água, eu libero calor, certo? Toda reação ácido-base vai liberar calor. Salvo algumas exceções aí, são bem raras mesmo, tá? Agora a gente vem para o gráfico de reações endotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Então, se eu estou absorvendo calor,
os meus reagentes, eles vão ter um nível energético menor do que os seus produtos. Então, no gráfico das reações endotérmicas, eu vou ter reagentes aqui embaixo e em cima eu vou ter os produtos. Isso indica que eu tinha um reagente com baixa energia. Esse reagente absorveu energia do meio externo, do sistema, e quando ele absorve energia, ele prossegue a reação na forma dos seus produtos, e esses produtos são energeticamente maiores. Esses produtos têm energia do sistema que absorveu e têm energia do reagente inicial. E como vocês viram, variação de entalpia é a energia final, é a energia dos reagentes subtraída da energia inicial, que é a energia dos reagentes. Então, se eu tenho uma energia dos produtos que é maior do que a energia dos reagentes, eu vou ter um ΔH maior do que zero. Então, toda reação endotérmica é acompanhada de um ΔH com sinal positivo, com ΔH maior do que zero. Aqui nesse gráfico eu expliquei para vocês a transformação de carbonato de cálcio em óxido de cálcio e CO2, certo? O carbonato de cálcio é um sal do tipo básico. Esse sal básico, quando é jogado na água, ele vai se transformar em óxido de cálcio e dióxido de carbono, que é liberado na forma de gás, que é liberado para a atmosfera, certo? Então, tem aqui esse calor absorvido, esse calor que está envolvido na reação. João Vitor, Pode falar. você deu o exemplo das isotérmicas, como a combustão. Você poderia dar também um exemplo da endotérmica? Perfeito. Deixa eu só pensar aqui num tipo de reação endotérmica. Não propriamente uma reação química endotérmica, mas um processo físico endotérmico seria a transformação da fase líquida para a fase gasosa, certo? A transformação da fase líquida para a fase gasosa, ela só ocorre com a absorção de energia. Então, isso é um processo endotérmico, mas não é um processo químico, porque eu não tenho uma mudança de substâncias ali. Se eu tenho água líquida e água gasosa, ainda continua sendo água. Não é uma substância diferente. Perfeito? Mas essa transformação da fase líquida para a fase gasosa, ela ocorre com a absorção de energia. E essa absorção de energia é um processo endotérmico, certo? Eu posso entender que é por conta do grau de agitação das moléculas? Do grau de agitação das moléculas. Sim, perfeito. Nesse processo de transformação da fase líquida para a gasosa, veja que a fase gasosa está muito mais agitada. E essa agitação veio de onde? Justamente da absorção de energia, né? Lembre agora de um outro processo endotérmico. Se você jogar ácido sulfúrico na água, ácido sulfúrico concentrado na água, esse ácido sulfúrico ele absorve a energia da água e a água se esfria, certo? Se você jogar ácido sulfúrico numa água, por exemplo, em 100 ml de água, a água perde energia. Por que ela perde energia? Porque ela está doando essa energia para o ácido sulfúrico. E aí, quando você toca nesse 100 ml de água, a água fica fria, certo? Esses são alguns exemplos de processos endotérmicos e exotérmicos. Só relembrando o diagrama de fases que a gente viu até na última aula, a gente viu lá fusão, solidificação, ebulição, condensação, ressublimação, sublimação. Quais processos que vão ser exotérmicos e endotérmicos aí? Fusão, transformação da fase sólida para da fase sólida para a fase líquida. Eu vou ter um processo endotérmico, porque o sólido, quando passa para a fase líquida, ganha energia. As moléculas vão estar mais agitadinhas. Então, elas estão fazendo um processo endotérmico. Do líquido para o gasoso, que seria a evaporação, a ebulição, certo? Eu teria aí também um processo endotérmico, que aí as moléculas vão ficando cada vez mais agitadas. Condensação seria um processo exotérmico. Se eu tenho água gasosa aqui, quiser transformar essa água gasosa em água líquida, eu vou ter que liberar a energia da água gasosa.
E essa liberação de energia é um processo exotérmico. Se eu tenho água líquida agora, quero transformar em água sólida, em um cubo de gelo, por exemplo, eu vou ter também um processo exotérmico. Por que que a geladeira gasta tanta energia? Porque ela precisa resfriar o seu ambiente. Se eu for colocar meu cubo de gelo lá no congelador, o que é que acontece ali? A geladeira retira o calor da água líquida, do cubo de gelo que eu estou colocando, e ao retirar calor, ela diminui a agitação das moléculas de água. Quando diminui a agitação das moléculas de água, essa água passa para a fase sólida, certo? E essa retirada de calor, ela gasta energia, né? Por isso que a conta de luz é um pouquinho salgada aí, hein? Mas a gente já tem geladeiras modernas que gastam bem menos, né? Aquelas tem selo A de energia. Agora, uma E questão... paga bem mais, né? Oi? E paga bem mais, né? Exatamente. Paga no ato da compra, mas depois economiza, né? Aí, a primeira questão aqui, só para a gente não se perder muito, para ver como é que cai, né? Julgue os seguintes processos como sendo endotérmicos ou exotérmicos. Até antecipei um pouco para vocês. Combustão da madeira. Como eu falei, combustão exotérmico. Né? Derretimento de gelo. Derretimento de gelo é um endotérmico, perfeito. Evaporação do suor. Se eu tô... meu corpo está suando demais, estou fazendo atividade física e começa a evaporar o suor do meu corpo. É um processo endo. Calor, Né? né? Tem que absorver calor para se evaporar, né? Toda evaporação é endotérmica. Pode se entender assim, né? Resfriamento de um copo de café. Todo resfriamento é o quê? É um processo exotérmico. Eu estou perdendo energia. Resfriar é perder energia. Agora essas aqui são mais interessantes. Letra E. Carbonato de cálcio mais 42 quilocalorias forma óxido de cálcio e dióxido de carbono. Aqui é um processo endo ou exotérmico? Endotérmico, porque está absorvendo energia, né? O carbonato de cálcio está absorvendo 42 quilocalorias. Letra F. Hidrogênio mais cloro formando um ácido sulfúrico e liberando 44 quilocalorias. É um processo exotérmico, porque eu estou liberando 44 quilocalorias. Hidrogênio mais oxigênio formando água. Aqui eu tenho porque tem um sinal negativo. Então, o sinal negativo está dizendo que é uma reação exotérmica. Óxido de zinco mais carbono formando zinco puro e monóxido de carbono. Um processo endotérmico, né? Porque eu estou absorvendo energia. É uma reação aqui, essa letra H, uma reação de simples troca, porque o carbono é mais reativo do que o zinco, e como ele é mais reativo do que o zinco, ele tem a preferência do oxigênio. E aí ele se liga ao oxigênio formando monóxido de carbono. E vocês lembram na biologia que o monóxido de carbono tem uma interação altíssima com a hemoglobina do sangue. E ele é capaz de matar, porque ele se liga à hemoglobina do sangue, e aí a hemoglobina do sangue não consegue mais se ligar com o oxigênio. Se a hemoglobina não transporta mais oxigênio, o corpo começa a entrar em um estado de hipoxia, um estado de pouco oxigênio disponível, que pode matar o organismo ali, né? Deixa eu ver mais. Pronto. Um outro exemplo que eu poderia mudar aqui, nessa letra F, por exemplo, eu poderia passar esse 44 quilocalorias para o lado dos reagentes. Aí eu teria hidrogênio mais cloro menos 44 quilocalorias, gerando 2 ácido sulfúrico. Ainda assim, seria uma reação do tipo exotérmica. Vocês podem encontrar isso nas questões, tá? Essa mudança aqui na energia que está sendo liberada no sinal dela. No caso da letra E. Na letra E, pronto. Eu poderia transformar também 42 quilocalorias para os produtos. Aí eu teria carbonato de cálcio, gerando óxido de cálcio, mais dióxido de carbono, menos 42 quilocalorias. Aí ainda seria um processo do tipo
endotérmico. Só ocorreu uma mudança da energia. Uma está do lado dos reagentes e outra está do lado dos produtos. Tá? Tem gente que faz várias regrinhas para gravar quando que vai ser uma reação endotérmica ou exotérmica. Mas para mim, eu acho muito mais fácil o aluno ler. Ele leu aqui, carbonato de cálcio, mais, se eu tenho uma adição, é como se eu estivesse absorvendo energia. Carbonato de cálcio, absorveu 42 quilocalorias e gerou óxido de cálcio e dióxido de carbono. Bem, se ele absorveu, é um processo endotérmico. Aí tem gente que fala, se você tem um sinal positivo de energia nos reagentes, é um processo endotérmico. Se tem um sinal negativo nos produtos, também é um processo endotérmico. Eu prefiro que o aluno leia. Lendo e interpretando, ele consegue dizer se é endo ou se é exotérmico. Uma questão no mesmo sentido, diz assim, carbono grafite, esse GR significa grafite, mais oxigênio gerando dióxido de carbono e liberando, quando você lê, você já responde, liberando 393,3 kJ. Vamos primeiro para a letra B. A reação é exotérmica ou endotérmica? Reação exotérmica, porque está liberando energia. Aí ele pergunta, qual que é o valor do ΔH? O ΔH é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Só que eu tenho aqui CO2, que é o produto, menos a energia do carbono, grafite, menos a energia do oxigênio gasoso. Aí quer dizer que o meu ΔH aqui vai ser 393 positivo? Não, é uma reação exotérmica. Então, ΔH vai ser menos 393,3 kJ. Tá? Não é porque ele está com o sinal de mais aqui que ele vai entrar naquela equaçãozinha do ΔH. O ΔH ele só serve para os reagentes e produtos, ele só serve para substâncias e não para energia. Tá? ΔH é as substâncias que estão nos produtos menos as substâncias que estão nos reagentes. Tá? Aí a gente vai começar a estudar agora quais são os fatores que vão influenciar na variação da entalpia, certo? E o primeiro fator que influencia nessa variação é a quantidade de reagentes e produtos. Para mim, se você tem muito reagente, se você tem muito produto, é porque você tem mais energia envolvida ali. E se você tem mais energia envolvida ali, é porque você vai estar influenciando a entalpia, porque a entalpia é energia. Então, se você tem mais produtos, se você tem mais reagentes, você vai estar aumentando ou diminuindo essa variação de entalpia. E a gente chama isso de propriedade extensiva da matéria. Então, se eu aumento a quantidade de reagentes, eu vou estar influenciando na minha entalpia. E o que significa essa propriedade extensiva da matéria? Que se eu multiplicar a minha quantidade de reagentes e produtos por 2, eu multiplico a minha energia por 2. É a mesma ideia. Multiplico por 3. Multiplico a minha energia por 3 também. Multiplico os meus reagentes e produtos por 4. Aí vai multiplicar a energia envolvida na entalpia por 4 também. Tá? E aí, é interessante entender que quando você for multiplicar uma equação química dessa, você tem que multiplicar tanto os reagentes quanto os produtos, tá? Não pode esquecer. Até porque eles estão numa proporção estequiométrica, né? E se você acabar multiplicando só o hidrogênio aqui, por exemplo, você vai estar modificando toda a estequiometria da reação, né? O que é a estequiometria? Voltando lá para Lavoisier, para a química. A matéria não é criada e nem destruída, ela só é transformada. Então, se eu tenho matéria aqui no reagente, que é hidrogênio e oxigênio, eu não posso ter uma matéria diferente, em quantidade diferente nos produtos. Eu tenho que ter a mesma quantidade de hidrogênio e tenho que ter a mesma quantidade de oxigênio. Então, se eu for multiplicar as equações, multiplica reagente e produto. E aí, coloquei aqui para dizer que todas essas afirmações abaixo são verdadeiras. Eu estou dizendo que 285,5 kJ são liberados para cada mol de água líquida formada. A mesma ideia
para cada mol de hidrogênio. Aí no fim ele fala, são 571 quilojoules formados para cada mol de oxigênio. Isso é verdadeiro, porque nessa reação aqui que ele expressa essa energia, o oxigênio ele só tem metade dele, é meio mol. E aí se eu multiplicar todo mundo por 2 aqui, eu vou ter 2 hidrogênio gasoso, 1 oxigênio e 2 água. Como eu multipliquei todo mundo por 2, eu multiplico a energia também por 2. E aí essa energia dá esse valor aqui de 571 kilojoules, tá? Então, para cada mol de oxigênio consumido, eu vou ter 571 kilojoules. Essa reação é reação de combustão, certo? Toda reação de combustão, que eu vou falar mais para frente com vocês, tem um combustível e um comburente, tá? O combustível é a substância que está sendo queimada, nesse caso, o hidrogênio. E o comburente é o oxigênio. A maioria das vezes, o comburente é o oxigênio. Então, o gás de cozinha, eu vou ter o combustível. O gás que está lá dentro do recipiente, daquele gás, daquele botijão. E aí, quem vai ser o comburente? O oxigênio atmosférico. E quem que vai fornecer energia para que a reação ocorra inicialmente? Aquela faísca que tem no forno elétrico. Ou então o fósforo que você joga e liga o fogão. Então, quando eu risco um fósforo e coloco lá na boca do botijão, de gás, do fogão, eu estou fornecendo energia para que o oxigênio ocorra para queimar aquele gás de cozinha que tem ali, aquele gás que está no botijão, certo? Então, toda reação de combustão eu tenho um combustível e um comburente. O comburente sempre é oxigênio e o combustível vai depender do que você está querendo queimar, certo? Outro fator que influencia na variação de entalpia é o estado físico dos reagentes e dos produtos. Lembrem, entalpia está ligado com energia química. E as energias químicas, como eu falei para vocês, são essas 4 aqui. E a energia da temperatura, que é o estado físico dos reagentes, que eu falei para vocês, era essa aqui, da rotação, do spin dos átomos e das moléculas. Então, se eu tenho uma substância que está no estado gasoso ou no estado líquido, eu tenho energias diferentes ali. Então, o estado físico dos produtos e dos reagentes influenciam diretamente na variação de entalpia. Vejam esse gráficozinho aqui, que interessante. Já caiu no Enem, inclusive. Esse mesmo gráfico. Eu tenho aqui, no eixo das ordenadas, energia e o caminho da reação, como visto anteriormente. Aí, no início, eu tenho os reagentes, certo? Aqui, os reagentes estão num lado mais energético, estão em cima dos produtos. E se eu tenho reagentes maiores do que os produtos, todo o gráfico em que o reagente está no lado acima dos produtos, em relação ao caminho da reação, eu tenho uma reação do tipo exotérmica, certo? E aí tem diferentes formações aqui. Eu tenho esses reagentes e eles, primeiramente, vão formar água gasosa, que é essa seta aqui que eu estou mostrando para vocês com o mouse. Depois eu vou ter esses mesmos reagentes formando água líquida, que é a que eu estou mostrando aqui com o mouse. E essa outra seta, que é formando água sólida, que é esse último aqui. Por que que a água sólida tem essa seta maior? Vejam, a diferença energética entre o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso para água sólida é a maior de todas. Porque vejam que a água sólida tem pouca energia dentro dela. Vocês viram que eu transformar uma substância para o estado sólido, eu tenho que perder energia. Se eu quiser transformar água vaporizada, água gasosa, em água sólida, eu tenho que perder energia. Então, eu tenho pouca energia em relação à água sólida. E aí, eu estou transformando esses compostos aqui, que são tudo gasosos, que estão muito energéticos, que estão com uma vibração alta, e estou querendo transformar eles em água sólida, em um estado vibracional menor. Então, por isso que essa seta é maior. Então, enquanto que a seta da água vaporizada ou da água gasosa é bem menor. Porque para eu passar esses gases aqui, de hidrogênio e de oxigênio, para a água gasosa, eu preciso de não preciso de tanta variação de energia assim. Eu só vou precisar liberar 241 kilojoules.
enquanto que na água sólida eu precisaria liberar mais energia ainda, que seria 292 kJ. Esse gráfico agora ele foi transcrito aqui nessas equações que eu estou mostrando para vocês com o mouse. Os mesmos reagentes no estado gasoso, só que os produtos em diferentes estados físicos, influenciando na diferença na variação de entalpia. Perfeito? Que foi a transformação de substâncias gasosas para sólida, houve uma liberação maior de energia, porque ele precisaria perder cada vez mais energia para as moléculas vibrarem menos e ficarem no estado sólido. Tá? Uma outra coisa que vai influenciar a variação de entalpia é a forma alotrópica. Gente, forma alotrópica são elementos químicos, são átomos que possuem o mesmo número de prótons, só que diferentes arranjos estruturais, diferentes características em sua distribuição espacial, certo? Inclusive na quantidade de átomos do mesmo elemento químico que estão ligados, certo? Então, a alotropia, para vocês levarem para o Enem, outra coisa que vocês vão levar é os elementos, é a capacidade que um elemento químico tem em se transformar de forma espacial ou então estruturalmente em outras substâncias, tá? Um exemplo é o grafite e o diamante. O grafite e o diamante, eles só têm um elemento químico, que é o carbono. O carbono tem um número de massa de 12, enfim. E é só um elemento químico, que é o carbono. Só que a gente consegue perceber que são substâncias diferentes. O grafite está na composição dos lápis, que é tão comum no dia a dia, e o diamante é um elemento tão raro que é muito caro de se adquirir. O diamante, inclusive, origina muitas guerras no continente africano, certo? Então, vejam que é o mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. Eu tenho carbono no grafite e carbono no diamante, só que são substâncias estruturalmente, espacialmente diferentes, como eu vou mostrar para vocês aqui. E aí a forma alotrópica que estiver reagindo ali, naquela reação química, influencia na minha entalpia. Porque como eu tenho substâncias que são diferentes, eu vou ter energias diferentes, certo? E aí, se eu tenho, por exemplo, aqui nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ordenadas a energia, abscissa o caminho da reação. E aí eu tenho primeiro carbono diamante reagindo com oxigênio para formar dióxido de carbono. É essa seta que eu estou mostrando aqui com o mouse. Depois eu tenho carbono grafite mais oxigênio reagindo para formar dióxido de carbono. Eu tenho aqui diferentes variações de entalpia. Primeiro, o carbono o carbono diamante é um elemento raro na natureza, certo? Toda coisa que tem em menos abundância na natureza, que tem menos quantidade na natureza, tem uma quantidade energética mais alta. É uma coisa que vocês vão levar comigo aqui agora para o Enem também. Toda substância que tem uma quantidade energética mais alta é mais raro, tá? O carbono diamante, ele tem mais energia do que o carbono grafite. Por que tem mais energia? Por conta de sua distribuição espacial. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E se ele tem mais energia, a transformação de carbono diamante reagindo com oxigênio em dióxido de carbono libera mais energia ainda. Porque eu estou saindo do estado energético alto para ir para o estado energético baixo. E aí eu tenho essa diferença aqui, representada pela seta, que libera energia. Enquanto o carbono grafite libera menos energia. Certo? Está liberando 393 kJ. Enquanto que o carbono diamante está liberando 395 kJ. Aí aqui nessa outra foto eu estou falando o que é que precisaria fazer para eu transformar carbono grafite em carbono diamante. Bem, eu só precisaria fornecer aproximadamente 2 kJ por carbono grafite para ele se transformar em diamante. Ou o diamante perder 2 kJ para ele se transformar em grafite. Mas você já deve perceber que isso não é comum. Imagina eu transformar meu lápis,
está aqui, e a ponta do meu lápis aqui, do meu grafite, se transformar em diamante, só fornecendo 2 kJ. Vou chegar lá no fogão, vou esquentar o meu lápis e ele vai se transformar em diamante. Não é assim que ocorre, né? É muito mais complexo e diferente disso. Mas o conteúdo energético deles tem essa diferença de mais ou menos 2 kJ. Aí tem outros exemplos aqui que eu trouxe para vocês e que geralmente caem nas questões. Primeiro, quem que é o alótropo, ou seja, o elemento de mesmo átomo, só que com diferenças estruturais, que vai ter menor entalpia, e qual que vai ser o alótropo que vai ter maior entalpia. Já adiantei para vocês que o carbono diamante tem uma maior entalpia do que o grafite. Oxigênio, quem é o alótropo dele? O ozônio. O ozônio é O3, o oxigênio gasoso é O2. São alótropos, são substâncias diferentes, mas que têm o mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Se são substâncias diferentes, têm diferentes temperaturas ou diferentes conteúdos energéticos. Então, a gente sabe que o oxigênio gasoso tem uma menor entalpia do que o ozônio. Por que a gente consegue definir isso também? Porque o oxigênio está em maior quantidade na natureza, o oxigênio gasoso. E o que foi que eu falei para vocês? Toda substância que tem menos entalpia, que tem menos quantidade energética, vai estar em maior quantidade na atmosfera, vai estar em maior quantidade no universo. O ozônio tem menos quantidade, tem menos, vamos dizer assim, o ozônio aparece menos no nosso dia a dia. Ele aparece menos na atmosfera. Então, ele tem um maior conteúdo energético. Outro exemplo, o enxofre. O enxofre rômbico, certo? E tem o enxofre monoclínico. Não precisa gravar, gente. Geralmente a questão vai dizer. Mas é bom vocês terem uma ideia. O rômbico tem menos entalpia e, portanto, é mais comum na natureza. O fósforo tem um fósforo vermelho e tem um fósforo branco. O fósforo vermelho tem menor entalpia e, portanto, maior incidência no dia a dia na atmosfera, enquanto que o fósforo branco não é tão comum assim, tá? E aí, para a gente encerrar a aula de hoje rapidinho, só comentar com vocês a diferença entre os carbonos. Não sei nem se vai dar tempo, porque isso é bem interessante, tá? Aqui eu tenho com vocês o carbono grafite e aqui eu tenho o carbono diamante. Vamos só falar desses dois. O carbono grafite, como vocês estão vendo, ele é formado por certos anéis aqui, ó, que eu estou apontando com o mouse. E esses anéis estão em camadas. Esse carbono aqui se interliga com essa outra camada, formando uma outra ligação. Enquanto que o diamante é organizado de forma cuboide, como eu estou representando aqui. Então, o carbono diamante, ele tem uma distribuição espacial em forma de cubo e que lhe confere maior resistência. Existe uma outra diferença também em relação às ligações químicas entre o carbono grafite e o carbono diamante. O carbono grafite, ele tem ligações duplas entre eles, enquanto que o carbono diamante tem ligações simples, certo? E vocês viram lá na química orgânica que a ligação dupla é mais fácil de se romper do que a ligação simples, certo? Ou, traduzindo mais para a química, linguajar da química, a ligação π é mais fácil de se quebrar do que a ligação sigma, certo? O diamante só tem ligação sigma, por isso que ele é difícil de se quebrar. E por isso que ele é tão valioso e as pessoas pagam tão caro. Porque você não consegue quebrar aquela pedrinha de diamante na sua pedra preciosa, na sua joia, e que com isso ele consegue durar muito mais. Enquanto que o grafite, se você comprar um lápis ruim, hoje ali na G Barbosa, você percebe que a ponta do lápis se quebra mais fácil. Perfeito? E isso se deve justamente por essa diferença espacial e pelo tipo de ligação química. O grafite tem ligação do tipo π e o diamante tem ligação do tipo sigma. E a ligação sigma é mais difícil de se romper. É que nem eu coloquei para vocês aqui, ó. O grafite é composto por infinitas camadas de átomos de carbono ligados entre si, certo? Como eu mostrei aqui agora na imagem. E eles têm hibridização sp2. Ó, gente, sp2 é a mesma coisa que ligação π, ligação dupla.
levem sp2 como sinônimo de ligação dupla, tá? Enquanto que os átomos de carbono do diamante formam um arranjo tridimensional tetraédrico com hibridização sp3. sp3 é a mesma coisa que ligação sigma ou ligação simples, tá? E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente viu que o diamante ele é mais difícil de se quebrar do que o grafite, certo? E aí tem uma escala, que é uma escala de Mohs, que define a dureza, certo? E o grafite tem uma dureza de 1, e o diamante é o material mais duro conhecido, que tem escala 10. Mas eu não quero que vocês levem esse grau de dureza como vocês devem estar imaginando, como se fosse algo rígido. A dureza na química não significa isso. A dureza na química significa a capacidade de resistir ao risco. Como assim ao risco? Se eu for pegar, por exemplo, carvão. Se eu for pegar carvão e for riscar no diamante, quem é que vai perder? Quem é que vai se transformar em pó? Quem é que vai perder átomos nesse processo de riscar um material no outro? O carvão. Carvão? Isso, perfeito. Então, o carvão ele tem uma menor dureza em relação ao diamante. Então, a dureza é essa capacidade ao risco. Se você pegar o diamante e riscar qualquer coisa, se for riscar a parede da sua casa, se for riscar o cimento, quem vai perder as partículas ou vai se transformar em pó ali é a parede da sua casa e é o cimento. O diamante vai continuar intacto, não vai perder nenhum átomo sequer, tá? Por isso que na escala Mohs ele é o material mais duro conhecido. Ele é um material que você não consegue riscar ele de forma nenhuma. E por isso que ele é tão caro, tá? João Vitor, Pode falar. isso de dureza também se aplica quando a gente está escrevendo no quadro ou no papel, que o que está gastando, o quem está riscando é o papel e não o Sim, lápis, né? Algo assim. sim, perfeito, porque na verdade, o papel ele tem uma dureza maior do que, por exemplo, o grafite. Então, por isso que o grafite se despedaça e consegue escrever ali naquele papel. Entende? Quando você risca um papel, você não consegue quebrar ele e percebe o papel se formando em pó ou então o papel formando furos. O grafite aqui, a ponta do lápis que fica se despedaçando. E o tipo de grafite vai influenciar no preço do lápis também. Então, se você tem um lápis com uma dureza um pouco maior, você consegue ter uma maior capacidade de escrever ele. O Faber-Castell. Isso, Faber-Castell aí, que é um pouco mais caro. E ele consegue durar mais tempo, certo? Uhum. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, bons estudos, tá? Vou colocar uma lista, prometo para vocês hoje, lá no Drive, sobre propriedades coligativas, para vocês resolverem e treinarem para o simulado. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Beleza. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.